A bem da verdade, o estudo da história realmente me fascina. Me traz à memória acontecimentos fascinantes que realmente ocorreram e que, mesmo quando muitas pessoas dizem que nada muda, nós podemos ver, através desses estudos, como situações terríveis podem acontecer de uma forma muito rápida, de uma forma intensa, aonde grandes transformações podem levar a sua vida, aquilo que você chama de conforto e agradável, e como ela está boa, a um momento de grande desgraça, de grande preocupação e de situações de tremenda perseguição que podem realmente fazer o seu mundo virar de cabeça para baixo. Podemos observar fatos muito parecidos com isso acontecendo, como aqueles que ocorreram na Inglaterra ali no século XVI, mais precisamente sobre os reinados do famoso Henrique VIII, bem como também de sua filha Mary, ou a famosa rainha Bloody Mary, assim como também a rainha Elizabeth. É interessante a gente comparar como num período aí de pouco mais de 20 anos, como as situações mudaram profundamente na Inglaterra. E isso faz você pensar que, ao longo da vida de vocês, da maioria de vocês que terão a oportunidade de ver esse vídeo, refletir que realmente as coisas podem mudar e aquilo que, como eu já disse, está tão bom, tão confortável, pode de repente se transformar em algo tão desagradável, e perseguições e problemas aonde você, para sobreviver, vai ter que fugir, vai ter que ir embora, vai ter que pensar em mudar de vida, mudar os seus conceitos para poder viver um pouco mais em paz. É interessante notar aí, por exemplo, o ano de 1534, quando Henrique VIII, querendo se casar novamente, ele vai pedir a separação para o Papa, que não concedeu, aquele mesmo Papa que devia alguns favores aos monarcas da Espanha. Sua esposa, a Catarina de Aragão, era espanhola. Então isso fazia com que a Espanha tivesse uma certa aliança mesmo com a Inglaterra, que era interessante para os reis. Não vou me alongar muito nisso, mas vocês sabem que, mediante essa recusa do Papa, o Henrique VIII vai acabar decretando o famosíssimo Ato de Supremacia, no ano de 1534, aonde ele coloca que seria ele, o rei, agora o chefe supremo da igreja na Inglaterra, e que as pessoas teriam um período aí para jurar lealdade, então, ao rei. Algumas pessoas, como o próprio humanista Thomas More, acabou sendo executado por se recusar. Isso nos serve de um grande exemplo das próprias perseguições, entre muitos outros casos. Não temos como relatar todos, mas estamos apenas relatando que, de repente, pela vontade de um rei que tanto criticou a reforma religiosa luterana ou as reformas que estavam ocorrendo em outros locais na própria Europa, agora ele mesmo fazia uma reforma porque era conveniente para ele mesmo. E é nisso que nós temos que pensar, como as coisas são transformadas a partir daqueles que detêm realmente o poder e movem as coisas ao seu favor, aos seus interesses. E aí seguiu ao longo de todo o governo dele, quando ele faleceu em 1547, a filha dele, o filho Eduardo, acabou herdando o trono, vai governar. Ele governou durante pouco tempo, mas seguiu nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória do pai, protegendo a igreja anglicana, os protestantes, que vão se tornar numericamente importante, um número considerável dentro da própria Inglaterra. Mas agora eu chamo a atenção aí para quando o famoso Eduardo faleceu, e nesse caso quem subiu no trono foi a irmã dele, essa sim, a Mary,
ou Maria I, ou Bloody Mary, como também ficou conhecida, porque ao assumir o governo, ela vai começar a dar predileção à Igreja Católica. Ela era uma católica fervorosa, ela vai então perseguir os grupos que rivalizavam com ela. E é nisso que eu chamo a atenção, ou seja, nesse período aí de 20 anos apenas, você vai de uma mudança para um lado para outro rumo, onde algo que era proibido passou a ser permitido, incentivado, cresce, depois passa novamente a ser perseguido. E ela mesma, essa Mary, ficou muito famosa quando, logo ali, nesse início, ela mandou executar cerca de 280 pessoas protestantes, justamente por se recusarem a obedecer ao que ela suspendeu o ato de supremacia e restaurou o catolicismo e impõe o catolicismo. E nesse contexto, novamente, você tem essa imposição, essa perseguição a pessoas que vão ser, então, queimadas, obviamente vivas, torturadas, perseguidas. Muitos tipos de morte, obviamente, vão acontecer ao longo do governo dela, que foi considerada uma pessoa terrível. Mas ela vai também ter problemas no seu governo, justamente por esses posicionamentos, conflitos, mas seguiu até o momento de sua morte. E a irmã dela, que ela já tinha mandado prender ali na Torre de Londres, a Elizabeth. E por que a Elizabeth foi presa? Digo para vocês, a própria irmã presa, porque ela tinha alguns partidários, pessoas que defendiam que ela chegasse no poder. Por que essas pessoas estão defendendo que a Elizabeth chegasse no poder? Porque a Mary tinha se casado com o rei Felipe da Espanha. Isso foi um grande constrangimento para os seus próprios partidários ali, os ingleses, que já tinham vários problemas, conflitos, guerras, situações problemáticas com a Espanha, já desde o tempo e bem antes do pai dela. E agora ela está casada nessa união, também sendo rainha consorte da Espanha, mas você teve então pessoas na Inglaterra que vão fazer manifestações e preste atenção nisso, quando essas manifestações literalmente fracassaram para tirar ela do governo, ela manda também prender a própria irmã, a Elizabeth, e mandou prender porque poderia, de algum modo, ela está participando, né, dessas próprias situações, desses conchavos para chegar ao poder. Mas por infelicidade dela, ela nunca gerou um filho e ela vai ficar doente de câncer no ovário, segundo alguns pesquisadores. E nesse caso ela vai acabar falecendo algum tempo depois, pouco tempo depois dessa própria situação. E aí, por ironia mesmo do destino, como algumas vezes ocorre, quem chega no poder foi a própria irmã dela, a famosa Elizabeth I. Essa monarca que vai ter um longuíssimo governo, 45 anos, vai chegar então no trono e vai promulgar um novo ato de supremacia. Sim, esse novo ato de supremacia, um segundo ato de supremacia, justamente no ano de 1559, pouco tempo quando ela chegou no governo, já vai restaurar as igrejas protestantes, vai dar liberdade para as próprias pessoas. Isso é muito importante. Quer dizer, a irmã já tinha suspendido justamente a liberdade em 1554. Pouco tempo depois, quando ela morreu, teve a restauração. Olha aí como as coisas podem mudar rapidamente. E não estou falando nem no período dos anos entre suspender e permitir. Eu estou falando de uma canetada aí, como a vida de milhões de pessoas podem mudar, tanto para o bem como para o mal, simplesmente pela vontade de um governante que, tendo o poder para realmente fazer e não ficar nas promessas, pode realmente fazer e melhorar significativamente a vida de milhões de pessoas.
Pensem nisso. Aproveita essa videoaula que vocês estão tendo agora, justamente para refletir um pouco sobre o mundo atual, sobre as situações que ocorrem no mundo, sobre diversos problemas e como na vida de vocês, num período menor do que a vida de um ser humano, aproximadamente 25 anos, as coisas podem ir de ótima para terríveis, ou melhorar ou piorar. Não sei bem o que pode acontecer, mas chamo a atenção de novo para a vida de vocês, como as coisas podem mudar rapidamente, tá certo? Pensem nisso, estudem história, vejam os acontecimentos, aquilo que se relacionam. Às vezes, algumas coisas que estão separadas, estão tão longe, é porque é em outro país, não afeta. Afeta a sua vida em maior ou menor grau, mas afeta. A seca, um problema, uma crise, ali uns gafanhotozinhos comendo a plantação, afeta a sua vida. Pode tanto melhorar como destruir. Tá bom, gente? Mas seguimos em frente e não esqueçam todos vocês que estão até agora de se inscrever no canal, assim como se tornar membro do canal. Se torne membro e tenha essa opção de aulas diferenciadas, videoaulas diferenciadas, como vocês estão vendo. Aproveite também aí para para marcar aí o like, dê o seu like, assim como agora sim, ativar o seu sininho, porque naqueles dias em que a gente lança outras videoaulas, que não sejam no dia específico, vocês já serão avisados. Aproveite também para mandar o link dessa videoaula para outras pessoas. Pode ser que aquele seu amigo, aquele seu irmão, seu primo esteja precisando dessa videoaula. Pode ser aquela videoaula que tanto vai ajudar ele a entender algum conceito. Então, que vocês aproveitem essas instruções que nós estamos dando e até a próxima, pessoal!